Esdras, capítulo de número 1. É o texto que eu quero ler com você. Todos acharam? Você que já achou, compartilhe com alguém que esteja aí do teu lado, que porventura não tenha a Bíblia. O texto diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas ou presentes voluntários para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Eu peço a você que feche os teus olhos onde você está. Eu sei que o louvor já passou, mas eu gostaria que você orasse e pedisse ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite. E como nós fazemos de todas as outras vezes aqui, como temos feito, eu gostaria que você e Deus, no momento de adoração aí agora, que você criasse uma atmosfera por onde Deus vai falar com você. Que você limpe sua mente de tudo aquilo que não é do Senhor agora. Que todos os problemas que você trouxe da sua casa, que você ponha da porta para fora em nome de Jesus. Que todas as situações, todos os embaraços, eu não sei como foi a sua semana, mas eu sei que Deus quer falar com você nessa noite, mas Deus só fala com quem quer ouvir. Não tem como Deus falar com quem está distraído. Não tem como Deus falar com quem não está prestando atenção. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus aí, criasse um ambiente, uma atmosfera por onde Ele possa ministrar ao seu coração nessa noite. Essa palavra só vai surtir efeito na sua vida se você ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A fé só vai ser gerada no seu coração nessa noite se você ouvir e entender aquilo que Deus tem para nos dizer, e a sua vida só será mudada a partir do momento que você aplica aquilo que ouve e logo aquilo que crê. Então, por um momento, crie uma atmosfera entre você e Deus. Em nome de Jesus, que seja quebrada todas as cadeias espirituais. Que em nome de Jesus, toda seta do adversário, toda seta de perturbação, em nome de Jesus, toda seta de inquietação, nós repreendemos em nome de Jesus. Deus, nós pedimos ao Senhor que cerque este ambiente com muralhas de fogo, que o Senhor envie teus anjos a guerrear em nosso favor, que toda seta do inimigo seja desfeita, meu Deus, em nome de Jesus, que todo empecilho à tua palavra, que seja desfeito e repreendido nessa noite. A tua palavra diz que o teu filho se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus declaramos desfeitas, em nome de Jesus declaramos falida, em nome de Jesus declaramos quebrado todo o poder do inimigo, toda porta de legalidade, toda brecha, em nome de Jesus que seja desfeita, porque nessa noite é noite em que veremos algo do Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, é noite de libertação. Em nome de Jesus, essa
Essa noite é noite de cadeias quebradas, essa noite é noite de julgos desfeitos. Em nome de Jesus, essa noite é noite de vermos o agir do Senhor sobre vidas aqui. Essa noite é noite de sermos tocados e impactados pela presença. E se alguém crê nisso nessa noite, levante a sua voz comigo, dê um glória, dê um aleluia. Se você crê e recebe isso desde já nessa noite, glorifique, exalte o nome do Senhor, crie um ambiente de intimidade entre você e o seu Deus nessa hora, para que Ele possa ministrar ao seu coração, porque a partir do momento que você for ministrado e essa palavra entrar na sua vida, algo novo de Deus vai acontecer. Glorifica Jesus aí nessa hora, meu querido. Nós adoramos o teu nome, dizemos que o Senhor é santo. Santo, você pode declarar a Ele: Santo, Deus poderoso, Ele é santo, 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 Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que te descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que te descreva em perfeição. Levante a sua voz e diga a Ele que Ele é santo. Santo, santo, Ele é santo, Deus poderoso. Nós queremos ouvir tua voz nesta noite, Deus. Santo, santo, Deus poderoso, Deus poderoso. Declare mais forte que Ele é santo. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, Ele é santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro, não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Pai, fale conosco nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que todas as enfermidades sejam desfeitas agora em nome de Jesus. Deus, tudo aquilo que impeça o teu povo de ouvir e receber a tua palavra, caia por terra e que teu nome seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Escute. Preste bastante atenção.
Em 598 a.C., Israel vivia o ápice, o ponto mais alto do seu distanciamento espiritual. Um povo que havia experimentado coisas grandiosas de Deus, um povo que havia vivido coisas grandiosas em Deus, um povo que conhecia o sobrenatural de Deus, o povo que conhecia o poder do Criador. A Bíblia vai dizer que por muitas vezes Israel se afastou de Deus. Israel era uma espécie de ioiô, se afastava, Deus trazia de volta, se afastava e Deus trazia de volta, se afastava e Deus trazia de volta. Israel vivia essa relação de idas e vindas. Por muitas vezes Deus teve que levantar homens e mulheres. Teve uma época da história, contado no livro de Juízes, que foi um tempo específico, onde o povo ia e voltava, saía da presença de Deus, voltava para a presença de Deus, saía da presença, voltava da presença. E nesse tempo estava acontecendo a mesma coisa. A Bíblia vai dizer que Deus levanta profetas para falar ao rei. Deus levanta profetas para despertar o rei, para pregoar ao rei que o povo estava afastado, que era hora de voltar, que era hora de renunciar os falsos deuses, que era hora de purificar a casa, que era hora de viver aquilo que Deus estava direcionando. A Bíblia vai dizer que Deus levanta o profeta Jeremias para pregar contra Israel, para pregar contra o pecado de Israel, para pregoar contra aquela nação. Deus levanta outros profetas, mas a Bíblia vai dizer que ao invés de ouvir os profetas que Deus levantava, o rei de Israel preferiu arrumar os seus profetas. Ao invés de ouvir aqueles que Deus levantava, enquanto Jeremias profetizava, enquanto Deus mandava Jeremias dizer, a Bíblia diz que o rei se cerca dos seus profetas falsos. A Bíblia diz que o rei tampa os ouvidos e começa a procurar profetas que profetizem conforme a sua vontade, profetas que profetizem aquilo que ele queria ouvir, profetas que profetizem aquilo que ele queria que Deus falasse, mas que Deus não estava falando. Ora, não muito diferente é nos nossos dias como dos dias passados. Às vezes Deus levanta alguém por meio, ou talvez por meio da palavra, ou até mesmo em profecia. Deus levanta alguém, aponta o dedo na nossa cara, desconcerta, muda de vida, transforma. Olha o jeito que você está vivendo, Deus te chamou para algo maior. E o que é que a gente faz? A gente tampa o ouvido e diz, isso não é de Deus. Eu vou atrás de um outro profeta em outra igreja, eu vou atrás de alguém em outro lugar, porque essa palavra não é para mim, isso é para o outro. Tem gente que vem para a igreja munido de pai, enquanto Deus está falando, ele pega, não, isso não é para mim não, isso aqui é para o outro, e joga para lá. Quando Deus na verdade está falando conosco, mas às vezes a gente não quer ouvir o que Deus está falando. E o problema é que tem gente que está errado, ele sabe que está errado, mas não aceita a correção de Deus. O pior tipo de pecador é aquele que erra, sabe que erra e não quer ser corrigido. Mas pastor, todo mundo erra. É verdade, todo mundo erra. E a conjugação do verbo errar se faz muito necessária. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais. Eles erram, todo mundo erra. Todo mundo está no mesmo barco nesse sentido. E Deus sabe que você erra. Eu sei que você erra, todo mundo sabe que você erra, e Deus também sabe que você erra. O problema não é pecar, o problema é permanecer na prática do pecado. O problema é não buscarmos meios para nos libertar daquilo que nos oprime, daquilo que nos prende. Eu já preguei aqui numa certa ocasião, e eu preciso voltar a repetir, que igreja é lugar de gente que peca. Igreja não é lugar de gente perfeita. Dá uma olhada para essa pessoa que está aí do teu lado. Tá bonito, não tá? Tá bonita, não tá? Colocou uma roupa bacana,
fez uma maquiagem legal, colocou uns melagandão na orelha, não é verdade? Se produziu da melhor forma possível para essa noite, mas essa pessoa maravilhosa que está do teu lado peca, e você que está olhando para ela peca também. E a Bíblia vai dizer que se você olhar para o pecado dele sem perceber o seu, você está pecando de novo. Nós pecamos. O pecado faz parte da nossa vida na terra. Em Cristo nós fomos libertos do poder do pecado, ou da pena do pecado. Nós estamos sendo libertos do poder do pecado, mas só quando Jesus voltar nós estaremos livres da presença do pecado. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós estaremos sujeitos a pecar. Agora, a gente precisa entender algo muito importante. Não é porque a gente vem para a igreja que nós não iremos pecar. Nós iremos pecar sim. E tem gente, tem crente frustrado porque não consegue se libertar do pecado. Tem gente frustrada porque não consegue reagir ao pecado, não está sabendo lidar com o pecado. E ao invés de procurar ajuda, qual é a primeira coisa que muita gente faz? Se afasta. Se afasta. Ao invés de procurar abrigo, a primeira coisa que a pessoa faz é se afastar. Meus amados irmãos, eu já disse aqui várias vezes, vou repetir: o pecado abre brechas na nossa vida e todo mundo sabe disso. O pecado abre portas de legalidade dentro das nossas vidas, mas o primeiro pensamento de quem peca é dizer: eu não posso ir na igreja. Já aconteceu com você? Alguém te chama para ir na igreja, vamos na igreja? Não, para que eu vou na igreja? Eu peco. Por que eu vou na igreja? Eu não paro de pecar. Por quê? Repare bem, é só o indivíduo cair em algum pecado, ele some da igreja, não atende telefone, não recebe mensagem, não responde mensagem, se isola, não vai mais na célula, não vem mais no culto, não atende ninguém, não responde ninguém, porque dentro dele o inimigo plantou um sentimento muito ruim, que é o sentimento de culpa. E sabe o que a culpa faz? A culpa, ela não te impulsiona para cima, a culpa te impulsiona para baixo. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer algo muito importante, e eu gostaria que você repetisse isso para quem está do teu lado. Diga para ele: a culpa não é de Deus. Diga para quem está do teu lado isso: a culpa não é de Deus. Culpa não é de Deus. A culpa é um sentimento de condenação e não de correção. Mas sabe qual é o problema? O problema é que desde que quando nós somos crianças, desde a nossa infância, nos ensinam a lidar com a culpa da pior maneira possível. Desde quando a gente é criancinha, nos ensinam a lidar com a culpa de um modo terrível. Eu pergunto: quem nunca foi psicologicamente destruído por um adulto, por algo errado que fez na infância? Quem aqui não tem uma lembrança da infância, onde seus pais brigaram tanto com você por alguma coisa que você fez, e você sai chorando e quer se esconder em algum lugar? Já aconteceu isso com você? O pai brigou tanto, a mãe brigou tanto, que a primeira coisa que você faz é caçar um canto para se enfiar, para se esconder. Tem criança que se esconde dentro de guarda-roupa, dentro de armário, corre para a rua, se esconde em algum lugar, porque o pai está irado, a mãe está irada. Se você é pai e mãe, e seu filho tenta se esconder toda vez que você vai corrigi-lo, você precisa estar atento, porque você pode estar corrigindo do jeito errado. E eu explico. Porque se você continuar corrigindo seu filho desse jeito, você vai formar um adulto que não vai saber lidar com a culpa do mesmo jeito que talvez você também não saiba lidar. E quando as nossas crianças não aprendem a lidar com a culpa,
elas se esquivam da responsabilidade. Para quê? Para não ser punido com a culpa. Tem muita criança, você pode vê-la fazendo errado, ela, não é eu, mentira, não fui eu, mas eu vi você, não fui eu. E a gente fala, você é mentiroso. Não é que é mentiroso, ele está tentando se livrar da culpa, porque ele sabe que se ele assume a responsabilidade, o adulto vai pesar a cabeça dele com a culpa. Tem criança que não pode quebrar um copo. A caneca preferida, o pai enlouquece, a mãe doida. Imagina, a criança pega uma chave de fenda e vai brincar passando a chave de fenda no carro. Imagina a criança quebrando aquele prato de porcelana que você ganhou de casamento há 300 anos atrás e nunca usou. As crianças mentem muitas vezes porque sabem que às vezes não é nem o castigo físico que vai doer, mas é o castigo psicológico que nós fazemos com as crianças às vezes. E as crianças não sabem lidar com a culpa, então para não sentir culpa elas se esquivam. Quando eu era menino, a minha mãe sempre dizia para mim o seguinte: olha, quem fala a verdade não merece castigo. É bem verdade que às vezes eu falava a verdade e apanhava do meu jeito. Mas a minha mãe sempre dizia: quem fala a verdade não merece castigo. Porque ela queria ouvir de mim o que eu tinha feito. Ela queria saber a verdade. A palavra de Deus nos ensina esse mesmo princípio de uma outra forma. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 João 1,9. 1 João 1,9. João 1,9. Daniel, liga esse monitor para mim, por favor. Só apertar o botãozinho. Isso, obrigado. 1 João 1,9, o texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a... Mas perceba que no primeiro ele diz: se você correr dos seus pecados, foi isso? O texto diz: se você se culpar pelos seus pecados, é isso que o texto diz? O texto diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E é por isso que eu digo mais uma vez: a culpa não é de Deus. Você que é pai e mãe, pare de expor seus filhos ao sentimento da culpa. A culpa é um sentimento horrível, que lá no futuro pode levar seu filho a uma destruição. Ao invés de ensinar o seu filho o poder da culpa, ensine o seu filho o poder da confissão, do amor, do perdão, porque é exatamente isso que Jesus está nos ensinando. E às vezes a gente não ensina para os nossos filhos, porque a verdade é que nós não aprendemos. E se a gente não aprendeu, não tem como a gente ensinar. Ninguém ensina ninguém a pescar se antes ele não souber pescar. Não tem como eu levar alguém aonde eu nunca fui. Então eu digo para você nessa noite: pare de se culpar pelos erros que você cometeu. Pare de se culpar pelas decisões erradas que você já tomou. Pare de se culpar pelos frutos ruins que você está colhendo, porque a culpa não é de Deus. E o salmista Davi, ou melhor, desculpa, o salmista Davi não, Salmo de número 38, verso 4. Abra sua Bíblia, por favor, em Salmo 38, 4. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós estamos falando de Bíblia e eu preciso que você entenda isso nessa noite para viver melhor. Salmo 38, versículo de número 4. O texto vai dizer algo muito importante sobre a culpa. O salmista diz: as minhas culpas me afogam,
são como um fardo pesado e insuportável. Consegue entender quão terrível é a culpa? O salmista diz: a minha culpa me afoga. Meu irmão, a culpa afoga, sabia? O salmista compara alguém que se culpa com alguém que está morrendo por afogamento. Vocês já viram alguém morrer por afogamento? Já viram? De vez em quando algum doido posta na internet alguém morrendo afogado. Se você nunca viu, eu vou dizer para você como ocorre a morte por afogamento. A morte por afogamento é uma morte muito lenta. Muito lenta. Eu acho que é uma das piores formas de morrer, porque é lento. Você não morre depressa, você morre devagar. Quando a pessoa começa a se afogar, o primeiro passo é que ela tenta se salvar. Ela bate as pernas, ela bate os braços, ela tenta chamar a atenção de alguém. E quando ela começa a engolir água, o seu corpo bloqueia a respiração, o corpo absorve um pouco de água, trava a traqueia, a laringe. Para quê? Para não entrar mais água e essa água não invadir os pulmões. Esse é o primeiro passo. Porque quando a traqueia está fechada, quando a laringe está contraída, não passa ar também. Então, da mesma forma que a pessoa não engole água, ela também não consegue respirar. Se essa pessoa não consegue ajuda, em alguns minutos ela vai começar a engolir água. E uma parte da água que ela engole vai para o estômago, a outra parte vai parar nos pulmões, que ficam cheios d'água. Quando o pulmão de alguém está cheio de água, não acontece mais uma troca gasosa. Então o cérebro não recebe mais oxigênio. Sem oxigênio, o cérebro para de funcionar e esse alguém fica inconsciente. E agora que ele não tem mais consciência e não consegue mais nem conseguir ajuda, a água vai continuar entrando no seu corpo até atingir os alvéolos, e de lá ela vai para os glóbulos vermelhos do sangue, que liberam uma substância chamada potássio, que é uma maravilha, mas em grandes quantidades. O potássio é liberado na corrente sanguínea e ele vai fazer parar a contração muscular. E depois que o potássio para a contração muscular, sem contração muscular o seu coração não bate. Se o seu coração não bate, você morre. E uma vez que você morre, o seu corpo termina de absorver a água e se torna tão pesado que ele vai para o fundo. É angustiante ouvir isso, não é? E eu tenho certeza que tem alguém pensando aqui: pelo amor de Deus, para que o pastor está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa sensação de angústia que você sentiu enquanto eu dizia o passo a passo de como alguém morre afogado, é a mesma sensação de quem está morrendo pela culpa. É a mesma sensação de quem está sendo tragado pela culpa. Se você não consegue imaginar o sofrimento de alguém que não consegue se salvar de um afogamento, é porque você ainda não conseguiu entender o sofrimento de alguém que também vive com culpa. É agonizante. É exatamente assim que se sente alguém movido pela culpa. O salmista diz que a culpa é um sentimento pesado demais, é um fardo insuportável. E isso é mais um indício de que a culpa não vem de Deus. Porque em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz algo muito importante para nós, e eu gostaria que você lesse comigo. Mateus 11, 28. O texto diz algo maravilhoso que você precisa entender. De repente eu estou pregando para alguém aqui que está convivendo com a culpa, e você precisa entender isso nessa noite, que Jesus está dizendo para você. Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Culpa não é de Deus.
porque a culpa mata, é pesada, e o que vem de Deus não mata, o que vem de Deus traz paz ao meu coração. Quem está entendendo até agora pode dizer amém? A culpa é uma prisão, um cativeiro, e a vontade do Senhor é que você se liberte da culpa antes que ela destrua você. Salmo de número 32, o salmista diz, Salmo de número 32: como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados, ou melhor, as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões, confessarei ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A culpa não é de Deus, mas a confissão te leva ao perdão de Deus. Quem está entendendo isso nessa noite? Boa parte do que levou Israel para o cativeiro foi a culpa no coração do rei. Um rei que não deu ouvidos à voz do profeta, um rei que não deu ouvidos à voz do Senhor, um rei que não quis ouvir quando Deus o estava chamando. Ele preferiu ouvir os falsos profetas, e quando a profecia de Jeremias começa a se cumprir, a Bíblia vai dizer que ele fica apertado. Aí ele corre lá onde ele mandou prender o profeta, quer ouvir o profeta de novo, mas agora já era tarde. Ele manda prender o profeta de novo e vai se cercar dos seus profetas falsos, e continua a sua jornada de erros e mais erros. E a Bíblia diz que no fim a cidade de Jerusalém foi sitiada, invadida e tomada por Nabucodonosor. As escolhas do rei de Israel levaram o povo ao cativeiro. As escolhas do rei fizeram que uma nação toda pagasse o preço. Será? Será que um homem só conseguiu destruir uma nação inteira? Não. Israel foi invadido por Nabucodonosor em 598. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor entra, pega os mais jovens, pega a corte, pega a elite. Ele mata o rei, mas pega toda a corte real, todos os nobres, os moços, os jovens, e leva todo mundo para a Babilônia. Se há de se lembrar de uma trinca de jovens, ou de um quarteto de jovens que estava indo para a Babilônia, lembra? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Em 598, todos eles são levados cativos para a terra da Babilônia. O rei vai embora, deixa um rei para cuidar do povo. E essa era a oportunidade do povo se voltar para Deus. Eles tiveram 9 anos para se arrepender. De 598 a 587 foi o tempo que Deus deu para eles, para que eles se voltassem para o Senhor. Mas a Bíblia diz que nesses 9 anos, o novo rei e o povo procuraram fazer alianças com outras nações para tentar se livrar de vez de Nabucodonosor, mas tudo deu errado. E em 587, Jerusalém não foi apenas invadida de novo, ela foi invadida, tomada e completamente destruída. E naquela época o rei levou apenas 3.000 pessoas para o cativeiro. Dessa vez não, ele pegou todo mundo e levou embora. Entenda, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Meu irmão, não é o diabo que te leva para o cativeiro, são as suas decisões. Não é o diabo que te aprisiona, é você com as suas atitudes que se entrega para ser preso. Ninguém é preso, ou pelo menos não deveria ser, pelos erros dos outros, não é verdade?
Se alguém é preso é porque esse alguém cometeu um erro, e ele vai ser preso para pagar pelos seus próprios erros. E a Bíblia diz que todo o povo pecou, todo o povo se desviou, e o pecado da maioria do povo fez com que muita gente que não tinha nada a ver também pagasse o preço. Ou seja, muita gente poderia ter colocado a culpa no rei, mas a culpa não era só do rei, a culpa também era do povo que se afastou de Deus. E você precisa entender que as suas atitudes podem te levar ao cativeiro. Pastor, que tipo de cativeiro? Primeiro, tem muita gente que está presa no nosso meio, e aqui eu quero falar de algo muito importante para você. Tem muita gente que se encontra em dois tipos de cativeiros terríveis. Primeiro deles, cativeiros emocionais. O que tem de gente emocionalmente presa dentro das nossas igrejas não está escrito. Ligações emocionais podem comprometer a nossa vida, tanto negativa como positivamente. Nós sintonizamos as nossas emoções em pessoas. Nós sintonizamos as nossas emoções em acontecimentos, em hábitos, processos, em fatos que ocorreram no passado ou ocorrem no futuro. E se nós não resolvermos isso na nossa mente, dentro de nós, se essa sintonia com esses fatos, pessoas, coisas forem mantidas, nós estamos comprometendo todo o futuro que Deus pensou para nós. E aqui eu não estou falando de demônio, eu estou falando de emoções. Quanta gente está presa num relacionamento que acabou lá no passado. Quanta gente está presa num namorado, numa namorada que não vê há 20 anos atrás. Quanta gente está presa por causa de uma amizade que não deu certo. Poxa, mas eu gostava tanto de fulano, eu abri a porta da minha casa para o fulano, eu coloquei aqui dentro para morar comigo, para ser cuidado por mim, e me traiu. Poxa, eu confiei tanto nesse alguém, e esse alguém me decepcionou. Tanta gente ferida emocionalmente porque o casamento não deu certo, porque a empresa faliu, porque a porta se fechou, porque foi mandado embora. Quanta gente presa emocionalmente porque o telefone nunca tocou, porque o pedido de casamento nunca chegou. Tanta gente presa emocionalmente porque a gravidez nunca conseguiu vingar. Quanta gente presa emocionalmente porque a vida não deu certo do jeito que queria. Gente presa em sentimentos como ódio, rancor, falta de perdão. O ódio é um copo de veneno que a gente toma todo dia achando que o outro vai morrer. Quanta gente presa. Quanta gente sente raiva do outro, afirma: eu quero distância de fulano, mas lá no mais íntimo do você não quer distância, não queria estar pertinho. Tanta gente que afirma: eu não aguento mais olhar na cara de ciclano, mas a verdade é que queria olhar sim, mas aconteceu alguma coisa que conseguiu destruir tudo isso. Quanta gente presa em cativeiros emocionais porque não consegue superar a dor, não consegue superar a frustração. Tem muita gente presa emocionalmente porque não consegue viver o luto. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um marido, uma esposa, perdeu o filho e não consegue mais andar, porque não consegue viver o luto. Toda vez que eu vejo alguém num velório forte demais, eu fico com tanto medo. Eu conheço uma moça, hoje não é tão moça assim mais, já é uma senhora. O marido dela subiu no teto de casa para consertar uma telha que tinha quebrado na chuva. E na hora de descer, uma distância de menos de 2 metros, na hora que ele desce, ele escorrega numa telha, cai, bate a cabeça e morre na hora. Povo crente, servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E no dia do velório desse moço, eu fui, e a esposa dele estava firme como uma rocha. A mulher não derramou uma lágrima,
Na hora do pastor ministrar o culto fúnebre, ela pegou o microfone, ela cantou, ela falou: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja Deus. Deus está no controle de tudo, Deus está cuidando de tudo, Deus não vai me desamparar, Deus não vai desamparar meus filhos. E todo mundo olhava para ela e dizia: meu Deus, que força, meu Deus, que mulher. Enterraram o marido, ela ficou forte 1 mês, ela ficou forte 2, ela ficou forte 3. Daí para frente essa mulher começou a enlouquecer. Chamaram a família dela lá em outro estado e disseram: fulana está enlouquecendo. A família tentou cuidar, cuidou por um tempo, fez um tratamento, voltou mais ou menos, se casou de novo. Só que ela não viveu o luto dela, e ela trouxe para o novo casamento todo o luto que ela não viveu. E ela destruiu a vida dela por inteiro. Depressão, transtornos, crises, simplesmente porque ela não viveu o luto lá atrás. Tem muita gente que pode dizer: isso é demônio. Tem gente que olha para alguém em depressão e diz: isso é demônio. Tem gente que olha para alguém com crise de ansiedade, transtorno de pânico: isso é demônio. Nem sempre, meu irmão. Talvez essa pessoa não conseguiu superar a dor. E tudo aquilo que você pula, toda fase que você pula na sua vida, ela vai voltar uma hora para te atormentar. A nossa vida é feita de fases, e cada fase precisa ser vivida. E tem muita gente que não consegue viver mais porque está emocionalmente preso. E o problema é que cativeiros emocionais, eles geram medo, geram insegurança, geram dúvida, geram pavor. São situações simples, mas que não estão resolvidas. Vai trazer crise, distúrbio psicológico, depressão, ansiedade, sabe, controle ou transtorno de controle de impulsos, com transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade social, ansiedade generalizada. Tudo vai virar uma confusão, porque a pessoa está presa emocionalmente. Como se não bastasse só estar preso emocionalmente, tem muita gente que também está preso num segundo tipo de cativeiro, que são os cativeiros espirituais. E não se engane, cativeiros emocionais nos levam para cativeiros espirituais. Mas o que são cativeiros espirituais? Cativeiros espirituais são lugares onde os demônios aprisionam fragmentos da nossa alma, nos impedem de prosseguir, nos impedem de alcançar, nos impedem de avançar. E enquanto não houver uma libertação, o indivíduo está preso. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 24. Segunda Timóteo 2, verso de número 24. O texto diz para nós algo muito importante. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Em resumo, o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, não brigue com as pessoas, seja brando, tranquilo com todo mundo, pronto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão,
os que se opõem a você, esperando que Deus lhes conceda arrependimento para conhecer a verdade e para que voltem à sensatez, ou seja, sejam libertos das suas emoções, sejam libertos de cativeiros espirituais. E só depois que alguém se livra dos seus cativeiros espirituais, ou melhor dizendo, emocionais, só depois que esse alguém se liberta emocionalmente, é que esse alguém vai conseguir se libertar dos laços do diabo, dos cativeiros espirituais onde foram presos. E quem está preso pelo diabo, cumpre a vontade do diabo. Quem está aprisionado pelo maligno, faz a vontade do maligno. E o diabo tem aprisionado muita gente para cumprir a vontade dele. E uma das portas de entrada tem sido os cativeiros emocionais. Lembra lá do povo de Israel no cativeiro? Israel estava aprisionado fisicamente, mas a Bíblia diz que eles também estavam aprisionados emocionalmente. Você pode abrir sua Bíblia comigo no Salmo 137? Salmo de número 137. Perceba, esse texto já virou até música, né? Só quem é da década de 80 vai lembrar. Mas o Salmo 137, o texto diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Você consegue perceber a dor que esse salmista expressa? Você consegue sentir a dor que ele está vivendo? Ele não fala só de um cativeiro físico, de um cativeiro que real. Se você ler o texto com muita atenção, ele está falando de um cativeiro emocional. E ele está tão preso emocionalmente a Jerusalém, que ele profere maldições contra ti. Jerusalém, que a minha língua grude na boca se eu não me lembrar de ti. Jerusalém, que a minha mão resseque. Eles estavam tão presos e feridos emocionalmente, que ele chega a dizer: tomara, tomara, Deus, lembra, Deus, dos filhos de Edom, destrói aquela gente. Deus, pega os filhos da Babilônia e mata contra as pedras. Isso é coisa de gente normal falar? Já reparou que quando você está ferido, você solta as cachorras sem nem perceber? Quando você vê, você já falou? Já reparou que quando você está meio doído, você solta, você vai falando, você não olha se é marido, se é pai, se é mãe, se é filho, você sai falando o que vem na cabeça. Quando a gente está com raiva, sai de baixo. Não é assim? A gente fala trem, depois a gente para e pensa: nossa, eu não devia ter falado isso. A gente está tão preso e está tão ferido que a única coisa que a gente faz é querer que os outros também se firam.
O salmista expressou lembranças das festas, lembrança de Deus, lembrança da alegria. E quando ele olha para ele encontra a realidade. A realidade está sentado, chorando em terra estranha, sem instrumento, sem música, sem alegria, sem nada. O povo era motivo de chacota. E o salmista, preso nas suas emoções, ele clama por vingança, ele ora por vingança. Deus mata Deus. Mas percebe, em nenhum momento ele reconhece seu erro. Em nenhum momento ele diz: eu estou aqui no cativeiro porque as minhas decisões me trouxeram para cá. Eu estou preso aqui porque o que eu fiz me trouxe para cá. A gente não consegue reconhecer os nossos erros. A gente sai atribuindo culpa para um, para outro. A culpa é do pastor que não me visita. A culpa é da igreja que não me acolhe. A culpa é do fulano que não vem me visitar. A culpa é do ciclano que não está nem aí. A culpa é do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Ninguém consegue reconhecer a própria culpa. É sempre o outro que está errado. É sempre o outro. E a gente está tão ferido, está tão magoado, que a gente sai gritando vingança para todo mundo. Só que o que esse salmista não sabia, e é o que talvez você não saiba, mas Tiago, em Tiago 1:20, vai dizer algo muito importante para nós. Quando nós estamos aprisionados, a gente só sabe ferir, só quer vingança. E dá para saber quando o crente quer vingança. Ele ouve sabor de mel o dia inteiro. Deus é mais. A gente sempre pensa na derrota do outro. Fulano vai ver, a Penina vai ver a minha vitória, o outro vai ver, e eu vou estar em cima e o outro vai estar embaixo, e Deus vai me vingar. Mas entenda, Tiago 1:20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus não vai fazer justiça porque você está com raiva. Deus não vai destruir alguém porque você está com raivinha. Deus não vai mudar um ato que Ele planejou porque você se sente ofendido por alguém. A sua ira não opera a mão de Deus. Israel estava cativo, e talvez eu esteja pregando para alguém que está cativo aqui nessa noite. Cativo em prisões emocionais, cativo em prisões espirituais. Talvez você está nessa. Mas eu quero encerrar nessa noite dizendo para você algo muito poderoso que você precisa levar para sua casa. Entenda, você pode até estar vivendo um cativeiro, mas a Bíblia diz para nós que todo cativeiro tem dia e hora para acabar. O cativeiro não é eterno. Diga isso para quem está ao teu lado: o cativeiro não é eterno. Não é eterno. Cativeiro tem tempo determinado para acabar. A Bíblia vai dizer que antes mesmo do povo ir para o cativeiro, quando Jeremias ainda profetizava, em Jeremias capítulo de número 25, verso 11 e 12, o texto diz: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Meu irmão, o cativeiro na sua vida tem hora para acabar, em nome de Jesus. Estavam no cativeiro. Quanto tempo que o texto diz? Lembra? Quanto tempo o texto diz? 70 anos. 70 anos. Só que aí, antes de chegar nesses 70 anos, a gente volta 150 anos. E a gente chega em Isaías, capítulo de número 44, versículo de número 28, que diz: que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. 150 anos antes, Deus usa o profeta Isaías para falar de um Ciro que viria libertar o povo de Israel de um cativeiro. E esse Ciro seria responsável por fazer o povo voltar para casa, e não apenas voltar, mas fazer com que a casa de Deus fosse edificada e o templo fosse reerguido novamente.
150 anos se passaram, o povo peca contra Deus, vai para a Babilônia, e 70 anos depois do cativeiro, quem aparece? Ciro, o Grande, vai até Babilônia, derrota Nabucodonosor e assume o controle da Babilônia. E a gente chega em Esdras 1:1. E o texto diz, texto que a gente leu no início: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, dizendo: assim diz Ciro, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Ciro está falando de algo que Deus falou há 150 anos atrás. E ele continua: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém e edifique a casa de Deus. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O cativeiro na sua vida está com os dias contados, em nome de Jesus. Sabe, antes mesmo de você entrar no cativeiro, você precisa entender que Deus já providenciou o meio de você sair dele. Israel nem tinha entrado no cativeiro, e Isaías já estava profetizando que Ciro os tiraria de lá. E é por isso que Deus trouxe você aqui nessa noite. Talvez você está preso em cativeiros emocionais, movido pela culpa, pela tristeza, pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, pelo luto. Talvez você esteja vivendo cativeiros espirituais, preso pelo inimigo. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que o tempo do cativeiro termina hoje, em nome de Jesus. Mas por que termina hoje? Porque há 2000 anos atrás a profecia foi cumprida. O Cordeiro veio, morreu na cruz do Calvário, para que você seja completamente livre. Não existem mais prisões que possam te segurar, porque o Cordeiro de Deus pagou o preço por nós. O Cordeiro de Deus pagou o preço pela sua vida. O Cordeiro de Deus pagou o preço pela sua libertação. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Mas pastor, por que eu estou vivendo em cativeiro? Porque você quer. Mas pastor, por que eu estou preso? Porque não consegue pedir ajuda. Mas pastor, por que eu estou assim? Porque até hoje você não conseguiu entender que Deus já colocou gente do seu lado para te ajudar a sair dessa. Você só vai viver no cativeiro a partir de hoje, se você quiser. A Bíblia diz que Ciro libertou todo o povo, mas apenas uma parte voltou para casa. Nem todo mundo quis sair do cativeiro, entendeu? A libertação está para todo mundo. Os seus cativeiros já foram vencidos na cruz. Ah pastor, o diabo está me prendendo. O diabo não tem a chave nem da casa dele, que dirá do cativeiro para você. A Bíblia diz que Jesus tomou a chave da morte da mão dele. Nem da casa dele ele tem chave. Mas pastor, o diabo está me prendendo. Fizeram uma macumba, fizeram um feitiço. E a Bíblia diz: eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Só fica preso quem quer, meu irmão. A libertação já foi conquistada na cruz. Mas pastor, a macumbeira foi lá em casa falar que vai me matar. Ei, meu irmão, Jesus manda te dizer: eis que vos dou poder. E Jesus diz para você nessa noite: as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. Está na hora de você querer viver o novo de Deus. Está na hora de você sacudir a poeira e dizer: eu vou avançar, eu vou me libertar, eu vou sair em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia! O diabo não tem poder para te manter preso, porque Jesus já liberou a sua condenação. Jesus já riscou a cédula que era contra você. Pastor, mas eu peco. Todo mundo peca. Pega o seu pecado, traz no altar e diz: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu confesso o meu pecado até hoje. Ah, pastor, mas amanhã o diabo vai me culpar. Culpa não é de Deus. A sua culpa já foi levada na cruz do Calvário, porque Deus tem libertação para você. Aleluia. Deus tem libertação para você nessa noite. Cativeiros não são eternos. E se você está vivendo um cativeiro, Deus manda te dizer que o tempo dele já acabou. Já acabou. Você pode ficar de pé? Não existe mais essa, meu irmão. Mas pastor, eu continuo caído. A gente está aqui para te ajudar a se levantar. Talvez você só não conseguiu liberar perdão. Tem gente que não consegue liberar perdão. Tem gente que só precisa viver o luto. Chorar, meu irmão, vai chorar. Chora, se rasga diante de Deus. Coloca isso para fora. Tem gente que está preso aqui dentro. E enquanto você estiver preso nas suas cadeias emocionais ou espirituais, o mundo aqui fora não anda. O que eu ouço de gente falando: pastor, minha vida não anda. Pastor, minha vida não anda. E a gente vai sondar um pouquinho mais, está preso em sentimentos. Eu não consigo ser feliz na minha vida emocional. Quando vai ver, está apaixonado por alguém que já morreu lá em 300 anos. Está entendendo? Liberdade. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós: permaneça na liberdade com que Cristo vos libertou. Você é perfeitamente livre em Cristo Jesus. Livre. Basta você querer viver essa liberdade. E eu quero orar nessa hora. Eu quero orar por você que se acha preso. Se tiver alguém assim nesse estado, vou pedir à igreja que feche os olhos em nome de Jesus. Toda a igreja. Eu quero orar nessa noite. Se tiver alguém aqui preso, eu não vou falar para você vir aqui na frente. Talvez você tenha muita vergonha disso e não queira vir. Você pode me procurar depois do culto. Nós vamos orar por você. Mas eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e confessasse diante de Deus aí agora: qual é a cadeia que está te prendendo? Qual é o cativeiro que está prendendo você? O que é que está te travando? O que é que não te deixa romper? Dá uma olhada aí nos seus sentimentos. De repente você está agarrado numa coisa que já devia ter se libertado lá atrás. A vida do outro andou, a sua está agarrada até hoje, que você não consegue se libertar. Mas pastor, eu amava. Pula essa fase. Deixa o passado no passado. Mas pastor, me traiu, era tão minha amiga. A gente estudava junto desde a primeira série. Acabou, vida que segue. Mas pastor, não consigo me libertar, eu estou travado. Joga essa mágoa fora. Joga esse rancor fora. Joga o lixo fora. Joga o entulho fora. Ah, pastor, esse sentimento ruim que está corroendo meu coração, joga isso fora. Pastor, eu tenho ódio do fulano. Eu não consigo perdoar meu pai porque ele fez isso quando eu era criança. Eu não consigo perdoar minha mãe porque eu fiz isso. Porque minha mãe fez isso comigo. Pastor, não consigo me perdoar porque eu fiz isso aqui e eu destruí a vida de fulano. Eu acabei com a minha vida. Eu acabei com o meu casamento. Eu acabei com a minha casa. Eu acabei com os meus filhos. Eu não consigo me perdoar. Joga isso fora hoje em nome de Jesus. Culpa não é de Deus. Culpa
culpa não é de Deus. Deus chamou você para a liberdade, independentemente do que você já fez. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Joga isso para fora, ponha isso para fora. É o luto que eu não consegui viver. Viva o luto. O que você não pode é passar o resto dos seus dias nessa terra vivendo como se não fosse filho de Deus. O que você não pode é viver os restos da sua vida aqui sem viver a plenitude de Deus para você. Joga o lixo fora hoje em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Deus, tem gente aqui que não conseguiu viver o novo do Senhor, porque ainda não conseguiu jogar o lixo para fora. Tem gente que não conseguiu entender até hoje que o preço da nossa libertação já foi pago na cruz, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e que todo pecado já foi perdoado na cruz. Deus, tem muita gente aprisionada pelo diabo, porque as suas emoções estão aprisionadas. Tem muita gente que não consegue se perdoar, Deus. Tem muita gente que não consegue liberar alguém que o feriu, que não consegue absorver como aquela pessoa fez isso. Mas Pai, em nome de Jesus, que isso seja quebrado nessa noite, que isso seja desfeito nessa noite, que as cadeias espirituais sejam desfeitas nessa noite em nome de Jesus, que as prisões emocionais sejam desfeitas em nome de Jesus, e que essa pessoa viva a liberdade, que essa pessoa viva a plenitude. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa viva os direitos de ser filho de Deus, porque a tua palavra diz: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de ser filhos. Que essa pessoa possa desfrutar do direito de ser filho nesta terra e na vida vindoura, em nome de Jesus. Nós declaramos quebrados, nós declaramos desfeitos os cativeiros e ministramos libertação em nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Tem alguém que quer fazer um concerto com Deus nessa noite? Que reconhece: pastor, eu vivi preso até hoje, mas a partir de agora eu quero viver livre, ser livre em nome de Jesus. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Se tiver, dê um sinal com a sua mão, quero orar por você. Tem alguém? Não tem ninguém? Amém. Pode se sentar, aplaudindo a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.